Olá, sejam bem-vindos para o meu primeiro vídeo onde eu vou contar a história da peste negra ou peste bubônica. Fiquem acomodados e tenham um bom vídeo. Pergunte para as pessoas que estudaram história e pergunte de qual era o pior século e ele te responderá que é o século XVIII ou XIX, onde foi o período das duas grandes guerras, ou seja, a primeira e a segunda. Mas para mim o pior era o século XIV, onde o feudalismo. Mas bem, o que era esse tal de feudalismo? Bem, o feudalismo onde as igrejas tinham todo o poder da época e era obrigado a acreditar no que os padres falavam, ou seja, se na época um padre falasse que a terra tinha forma de quadrado, as pessoas acreditavam. Sim, e claro que na época tinha os reis e rainhas, mas eles tinham que se ajoelhar para os padres, pois era eles que tinham todo o poder. Além da peste negra, o que também tinha atacado na época era a grande fome, que o próprio nome já disse. A Europa teve uma crise onde o alimento era precário. Mas esse não era o problema da peste negra ter atacado a Europa. O real problema foi a má higiene, onde eles jogavam tudo na rua como dejetos, lixos, entre várias, e é claro, isso deu aparições de ratos nas cidades que tinham a pulga da doença da peste negra ou peste bubônica. Lembrando, quem infectava era a bactéria e não a pulga em si, ela só tinha bactéria. Bem, em 1351, onde a peste negra atacou com força, foi estimado que a doença tenha matado cerca de 25 milhões de pessoas em apenas 4 meses. Para ter ideia, esse número de morte era basicamente quase um terço da população da Europa. Então a parte religiosa pensava que era o castigo de Deus. Eles pensavam que eles tinham feito algum pecado. O rato carregava as pulgas e as pulgas carregavam as bactérias que causavam a doença. Os principais sintomas eram o inchaço dos gânglios linfáticos, que podem ficar grandes como ovo de galinha, e esses inchaços ficavam nas virilhas, nas axilas ou no pescoço. E os inchaços podem ser quentes e sensíveis. Mas também as pessoas podem ter dores no abdômen ou nos músculos, tosses com sangue, calafrios, fadigas, febre ou mal-estar. Inchaço, inchaço dos gânglios, catarro, delírio, dor de cabeça, falta de ar, gânglios linfáticos inchados, e sensível, pus ou sangramento. Mas então surgiu o médico da doença. Eles tinham aquele bico, era porque eles colocavam ervas aromáticas, pois eles pensavam que a doença se passava pelo mau odor. Mas eles não podiam ser burros, pois eles não tinham o conhecimento de hoje. Mas falando deles em si, eles foram inúteis e não ajudaram. Mas aí então a bactéria parou de atacar e tudo está bem em dias de hoje. Mas então esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Se realmente vocês gostarem, deixe seu like, pois deu muito trabalho para fazer o vídeo, pois eu tive que pesquisar. Mas é claro, esse youtuber me ajudou, pois ele me ensinou sobre a doença. Se não fosse por ele, esse vídeo não existirá. Mas o link dele está na descrição.